Ela nem queria a fazenda. Ela só queria ficar. Quando Aparecida de Fátima Borges foi jogada para fora da porteira da fazenda Três Cruzes, com uma sacola de roupa na mão e um papel de demissão que mal conseguia ler, ela não chorou. Ficou parada na estrada de terra, descalça, com o sol de Mato Grosso do Sul batendo na nuca, e olhou para trás uma última vez. Não olhou para a sede, não olhou para o curral, não olhou para a casa grande. Olhou para o pasto do fundo, onde um cavalo castanho de nome Redenção pastava sozinho, mancando da pata traseira esquerda, com uma cicatriz no flanco que contava uma história que ninguém naquela fazenda queria ouvir. Aparecida olhou para o cavalo e disse baixo, quase sem voz, como quem faz uma promessa que sabe que não pode cumprir: "Eu volto para te buscar." Ela não voltou. Mas o cavalo foi buscá-la, e trouxe junto a única coisa que podia salvar os dois: a prova. Mas para você entender o que aquele cavalo carregava, e porque aquela prova mudou a vida de mais gente do que Aparecida jamais imaginou, eu preciso te levar para trás. Pro dia em que tudo começou, num curral de leilão em Três Lagoas, quando Aparecida viu pela primeira vez um cavalo que o mundo inteiro já tinha desistido de salvar. A fazenda Três Cruzes ficava no município de Brasilândia, noroeste de Mato Grosso do Sul, a 90 quilômetros de Três Lagoas, numa região onde o capim colonião cresce até a altura de um homem montado, e onde se cria boi Nelore, do jeito que Deus manda, com pasto, sol e paciência. Eram 6.200 hectares de terra roxa, espalhados entre morros baixos e córregos que secavam em agosto e voltavam em outubro, como se a terra soubesse contar o tempo sozinha. O dono era seu Antenor Machado de Souza, 74 anos, viúvo, 3 filhos homens que moravam em Campo Grande e apareciam na fazenda 2 vezes por ano, no Natal e no dia que precisavam de dinheiro. Seu Antenor era pecuarista de sangue. Filho de pecuarista, neto de pecuarista, bisneto de tropeiro que tangeu boiada do Triângulo Mineiro até o Pantanal, numa época em que estrada era trilha e ponte era pau caído sobre rio. O velho tinha 800 cabeças de Nelore Seipe, confinamento próprio, contrato fixo com 2 frigoríficos e uma reputação que valia mais que escritura. A palavra de Antenor Machado era lei do Rio Paraná, até a divisa com Goiás. Mas o corpo de seu Antenor já não acompanhava a cabeça. 2 AVC leves nos últimos 4 anos, o segundo deixando o lado esquerdo do rosto ligeiramente caído, a fala arrastada quando cansava, a mão direita tremendo quando segurava a xícara de café que tomava toda manhã às 5h30 na varanda de tábua da sede. A fazenda funcionava porque tinha um administrador. Cláudio Rezende, 46 anos, formado em zootecnia pela UFMS, camisa social mesmo no calor de 40 graus, bota de couro lustrada, planilha no notebook, Bluetooth no ouvido. Cláudio administrava a Três Cruzes havia 8 anos. Controlava a compra de insumos, negociava o preço da arroba com os frigoríficos, coordenava a vacinação, a vermifugação, o manejo de pastagem. Era eficiente, era organizado, e era um homem que acreditava, com a convicção silenciosa de quem nunca diz em voz alta, que a fazenda funcionava por causa dele, e que seu Antenor, no fundo, era apenas o nome na escritura. Aparecida chegou a Três Cruzes em 2014, com 28 anos, uma filha de 6 chamada Luísa, e uma história que cabia numa mala pequena. Nasceu em Bataguaçu, filha de um cortador de cana que morreu de leptospirose quando ela tinha 11 anos, e de uma lavadeira que criou 6 filhos sozinha passando roupa para fora num tanque de cimento no quintal. Estudou até a 5ª série. Engravidou aos 22 de um vaqueiro que sumiu antes de a barriga aparecer. Trabalhou em 3 fazendas como ajudante de cozinha, em 2 como limpadora de curral, em uma como empregada doméstica da esposa do fazendeiro, até que a esposa morreu e o fazendeiro achou que Aparecida podia substituí-la em outros serviços. Aparecida saiu naquela noite, com Luísa no colo e a mala pequena na mão, e andou 7 quilômetros até a BR para pegar um ônibus que não sabia para onde ia. Foi parar em Três Lagoas. Dormiu 2 meses num quarto dos fundos da igreja evangélica do Jardim Alvorada, lavando a roupa da comunidade em troca de teto. Até que ouviu de uma mulher na fila do posto de saúde que seu Antenor Machado procurava alguém para cuidar da cozinha da sede e do alojamento dos peões. Aparecida pegou uma carona num caminhão de sal mineral e se apresentou na porteira da Três Cruzes com Luísa segurando a barra da saia dela e a mala pequena na outra mão. Seu Antenor olhou para ela da varanda, olhou para a menina, olhou para a mala e fez a única pergunta que importava para ele. "Você sabe fazer arroz com pequi?" Aparecida quase riu. "Sei fazer arroz com pequi, com guariroba, com galinha caipira,
Com o que o senhor quiser. Nasci no fogão a lenha. Seu Antenor acenou com a cabeça. Entra. O quarto do fundo da sede é seu e da menina. Cláudio, que estava conferindo o estoque de vacinas no escritório, ergueu os olhos da planilha quando viu Aparecida passar com a filha. Não disse nada. Voltou a olhar para os números. Mas alguma coisa no rosto dele mudou. Uma contração mínima na mandíbula, como quem morde por dentro um pensamento que ainda não tem forma. Nos primeiros meses, Aparecida foi exatamente o que contrataram. Cozinheira. Acordava às 4h30, acendia o fogão a lenha da cozinha da sede, fazia café, preparava o almoço para os peões, lavava roupa, limpava o alojamento, dava banho em Luísa, punha a menina para dormir e ia dormir ela mesma, exausta, com um cheiro de fumaça grudado no cabelo. Mas Aparecida tinha uma coisa que ninguém pediu e que ninguém esperava. Ela entendia bicho, não como o veterinário entende, com exame e diagnóstico. Entendia como quem cresceu no meio, como quem perdeu o medo antes de aprender a ter, como quem ouve o que o animal diz pelo jeito que respira, pelo jeito que pisa, pelo jeito que olha. E foi essa capacidade que mudou o lugar dela na fazenda, e que fez Cláudio Rezende começar a sentir o chão balançar debaixo dos pés. Aconteceu num sábado de setembro, dia de vacinação. A equipe de manejo estava trabalhando o gado no curral quando uma novilha Nelore de primeira cria, 380 quilos de nervos e desconfiança, empacou no tronco de contenção. Não entrava, não recuava, não saía para o lado. Travou. O capataz tentou com grito. Os peões tentaram com vara. A novilha começou a se debater e a ferir o dorso no ferro do tronco. O sangue escorria. O veterinário de Três Lagoas, Dr. Renato Ferraz, foi chamado e sugeriu sedar o animal. Antes que a agulha chegasse, Aparecida, que tinha ido levar água para os peões e ficou olhando da cerca, disse alto o suficiente para todo mundo ouvir. Ela não tá com medo do tronco. Ela tá com dor. Olha a teta esquerda. Tá inchada. Ela tem mastite. Tá doendo quando encosta o corpo no ferro. Silêncio no curral. 10 homens olhando para uma mulher de avental sujo de cozinha que acabou de dar diagnóstico veterinário numa novilha de elite. O doutor Renato se abaixou, examinou a teta, apalpou e levantou com a expressão de quem acabou de ser corrigido por alguém que ele não esperava. Mastite subclínica. A mulher tem razão. Seu Antenor, que assistia da sombra de um angico, com o chapéu de palha torto e a mão trêmula segurando o cabo do canivete, olhou para a Aparecida como se estivesse vendo ela pela primeira vez. A partir daquele dia, seu Antenor começou a pedir a opinião de Aparecida sobre os animais. Primeiro discretamente, como quem pergunta por curiosidade. Depois abertamente, como quem confia. Aparecida, você olhou para o lote 12? Tem uma vaca que está repetindo o cio. Aparecida, o bezerro do piquete 4 tá mamando torto, vai ver. E Aparecida ia. Via. Voltava e dizia o que viu com palavras simples que nunca tentavam ser mais do que eram. E acertava. Acertava com uma frequência que incomodava quem tinha diploma e errava com a mesma frequência. Cláudio nunca disse nada diretamente contra Aparecida. Ele era inteligente demais para isso, mas começou a fazer comentários na presença dos peões, que plantavam uma semente específica. Não sei se é bom para o seu Antenor ficar ouvindo conselho de cozinheira. Fazenda não é cozinha. Se der problema, a responsabilidade é de quem? Os peões riam, porque rir era mais fácil do que pensar, e o comentário ficava no ar, como cheiro de queimado que ninguém sabe de onde vem. Foi em março de 2016 que Redenção entrou na história. Seu Antenor tinha ido a um leilão de descarte em Três Lagoas. Dos animais que passaram pelo picadeiro, um chamou a atenção pelo motivo errado. Um cavalo castanho, crioulo de registro, 5 anos, que mancava visivelmente da pata traseira esquerda e carregava uma cicatriz profunda no flanco direito, marca de arame farpado que infeccionou e foi maltratada. O leiloeiro mal ofereceu o lote. Ninguém deu lance. O cavalo ficou parado no canto do picadeiro com a cabeça baixa e os olhos de quem já entendeu que o mundo não tem lugar para ele. O destino era o frigorífico de abate equino, em Araguari, Minas Gerais. A Aparecida estava no leilão porque seu Antenor pediu que ela viesse ajudar a avaliar uns bezerros de reposição. Ela viu o cavalo ser retirado do picadeiro sem lance. Viu os empregados do leilão puxando ele pela corda com a impaciência de quem lida com descarte. E fez uma coisa que nunca tinha feito. Pediu. Seu Antenor, o senhor me deixa ficar com aquele cavalo? Eu cuido, eu trato, não dá despesa nenhuma. Ele só precisa de alguém que acredite nele. Seu Antenor olhou para o cavalo. Olhou para a Aparecida,
e viu nos olhos dela a mesma coisa que viu nos olhos do pai dele 60 anos antes, quando o velho salvou um boi atolado no brejo e disse que bicho que luta para viver merece quem lute por ele. Leva. Mas se esse cavalo não prestar, eu não quero saber. Aparecida pagou 800 réis do próprio bolso. 4 meses de economia. Levou o cavalo para a fazenda num caminhão emprestado. E quando desceu ele da rampa, mancando, magro, com o pelo opaco e a cicatriz exposta, os peões riram. Cláudio olhou de longe e disse para o capataz num tom que fez questão de ser ouvido. Agora a cozinheira virou veterinária e compradora de cavalo de abate. Só falta querer ser dona da fazenda. Aparecida não ouviu o comentário. Ou ouviu e fez o que sempre fazia. Deixou escorrer. Ela tinha trabalho demais para gastar energia com palavra de gente ociosa. Nos 4 meses seguintes, Aparecida fez com redenção o que nenhum tratador profissional teve paciência de fazer. Limpou a ferida do flanco dia após dia, com solução de iodo e gaze, seguindo as instruções que o doutor Renato deixou escritas num papel. Aplicou pomada cicatrizante 3 vezes por semana. Ajustou a alimentação do cavalo, porque cavalo debilitado não pode comer a mesma coisa que cavalo sadio. Precisa de ração com mais proteína e menos amido. Precisa de feno de Tifton cortado fino. Precisa de suplemento mineral específico para recuperação de casco e pelo. Ela aprendeu tudo isso perguntando, ouvindo, observando. Perguntou para o doutor Renato, perguntou para o celeiro de 3 Lagoas, perguntou para o domador que passava pela região em época de lida. E fez mais do que tratar o corpo. Tratou a confiança. Redenção chegou à fazenda com medo de gente. Recuava quando alguém levantava a mão. Mostrava os dentes quando ouviam voz alta. Tinha sido maltratado antes. Isso era visível no jeito que o corpo inteiro se contraía quando um homem se aproximava. Aparecida não forçou nada. No primeiro mês, ela só ficava perto. Sentava no chão do lado de fora da baia e ficava ali, quieta, descascando mandioca para o almoço dos peões ou costurando uma roupa de Luísa. O cavalo olhava para ela. Ela não olhava de volta. Deixava ele olhar. No segundo mês, Redenção começou a se aproximar da grade quando ela chegava. No terceiro, ele encostou o focinho na mão dela pela primeira vez. E Aparecida chorou. Chorou de um jeito silencioso, sem som. Só água descendo pelo rosto, porque aquele gesto mínimo de um animal destruído era a maior prova de confiança que ela já tinha recebido de qualquer ser vivo. No 4º mês, Redenção não mancava mais. A ferida do flanco fechou, deixando a cicatriz grossa que nunca sumiria, mas que já não doía. O pelo voltou a brilhar. O cavalo ganhou peso, ganhou força. E ganhou, principalmente, a decisão de que no mundo inteiro só existia uma pessoa que merecia a confiança dele. Aparecida. É no trabalho, Redenção se revelou. O cavalo crioulo, raça forjada no campo, feita para lida, mostrou que sabia apartar boi como poucos. Ágil, rápido, inteligente. Respondia ao corpo de Aparecida como se lessem o mesmo pensamento. Na primeira vez que Aparecida entrou no pasto montada em Redenção, para ajudar a trazer um lote do piquete 7, os peões pararam de rir. O cavalo que eles chamavam de aleijado cortava o gado com uma precisão que envergonhava as melhores montarias da fazenda. E Aparecida montava como se tivesse nascido em cima de sela, porque de certo modo tinha nascido. Tinha montado a primeira vez aos 7 anos, nas costas de um burro do vizinho, sem sela, sem rédea, só com as pernas e a coragem. Seu antenor viu Aparecida trabalhar com Redenção e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse para o capataz, com a voz rouca de quem pesa cada palavra: ela não comprou um cavalo de descarte, ela viu o que ninguém viu. Isso não se aprende em faculdade. A partir de 2017, Aparecida não era mais cozinheira, era POA. Trabalhava na lida, no manejo, na apartação, na vacinação. Continuava cozinhando, porque ninguém mais sabia fazer o arroz com pequi do jeito que seu antenor gostava, mas o lugar dela agora era no pasto, montada em Redenção, com Luísa assistindo da cerca com os olhos arregalados de quem vê a mãe virar heroína. E Cláudio, que observava tudo com aquela mandíbula travada e aquele silêncio calculado, sentiu pela primeira vez que Aparecida não era mais um incômodo. Era uma ameaça. Porque nos últimos 2 anos, seu antenor estava fazendo algo que Cláudio acompanhava com o desespero de quem vê um trem vindo e não consegue sair do trilho. O velho estava mudando o testamento. Seu antenor tinha 3 filhos, mas nenhum dos 3 pisava na fazenda com a intenção de ficar. O mais velho era dentista em Campo Grande. O do meio era corretor de imóveis em Dourados. O mais novo vendia carro importado e devia mais do que ganhava.
Nenhum deles queria a terra. Nenhum deles entendia a terra. E seu Antenor, que passou a vida inteira construindo o que o pai e o avô começaram, não ia deixar aquilo virar loteamento de condomínio fechado. Cláudio sabia que o Testamento Novo incluía Aparecida. Não sabia quanto, mas sabia que era significativo. Soube porque ouviu uma conversa entre seu Antenor e o advogado Décio Pimenta na varanda da sede, quando os dois achavam que estavam sozinhos. A Aparecida entende essa terra mais do que meus próprios filhos, disse seu Antenor. Ela merece ter parte nisso. Cláudio ficou gelado. 8 anos administrando a fazenda, 8 anos de planilha, de negociação com frigorífico, de madrugada conferindo balança, e o velho ia deixar terra para uma cozinheira que virou peoa. E naquele momento, Cláudio tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses, como fruta podre que espera a hora de cair. A oportunidade apareceu em junho de 2019. Seu Antenor, já com 78 anos e o corpo cada vez mais frágil, sofreu uma queda na varanda, fraturou o fêmur esquerdo, foi internado em Três Lagoas, transferido para Campo Grande, operou, ficou 2 meses em recuperação. Pela primeira vez em 60 anos, Antenor Machado de Souza estava longe da Três Cruzes, e Cláudio ficou sozinho no comando. Nos 2 meses em que seu Antenor esteve fora, coisas começaram a acontecer. Primeiro, 18.000 olhares em arame farpado que tinham sido comprados para cercar o piquete novo desapareceram do depósito. Cláudio registrou a ocorrência e convocou reunião com todos os funcionários. Fez uma investigação que ele mesmo conduziu, com a eficiência de quem já sabe o resultado antes de começar. E apontou para a Aparecida. Ela tem acesso livre ao depósito, vai buscar material toda semana, é a única que entra lá sozinha. Aparecida olhou para Cláudio com os olhos de quem não entende a da acusação, porque realmente não entendia. Eu nunca tirei nada que não fosse para usar na fazenda. Cláudio riu. Um riso pequeno, educado, mais perigoso que grito, e apresentou um caderno de controle de estoque com anotações que mostravam supostas retiradas feitas por Aparecida sem registro de devolução. Anotações que ele mesmo fabricou nas noites em que ficava sozinho no escritório da sede. Aparecida não sabia se defender no mundo dos papéis. Sabia ler pouco, escrever menos, e não sabia a diferença entre um registro legítimo de estoque e uma falsificação bem feita. Tentou dizer que não tinha roubado nada. Tentou dizer que aquelas anotações estavam erradas. Mas as palavras saíam atropeladas, sem a organização que o mundo cobra de quem precisa provar inocência, porque o mundo exige que a inocência venha embalada em boa retórica, e Aparecida nunca teve retórica. Só tinha verdade crua, sem embalagem. Cláudio ligou para Campo Grande, falou com o filho mais velho de seu Antenor, Antenor Júnior, e apresentou a situação com a calma cirúrgica de quem montou a peça inteira. Doutor Antenor, a funcionária Aparecida foi flagrada desviando o material da fazenda. Tenho o registro de estoque que comprova. Preciso da autorização do senhor para demitir por justa causa. Antenor Júnior, que não conhecia a Aparecida, que não sabia a diferença entre colonião e braquiária, que nunca tinha posto a mão numa vaca na vida, disse o que qualquer filho ausente diria para um administrador de confiança: faz o que tiver que fazer. Aparecida foi demitida numa terça-feira de manhã. Cláudio entregou o papel com a expressão neutra de quem cumpre protocolo. Falou em tom profissional. Aqui está o aviso, aqui está o acerto. Você tem até o fim do dia para sair. Aparecida olhou para o papel, olhou para Cláudio, e viu nos olhos dele uma coisa que conhecia bem nos animais, mas que custava sono a reconhecer nas pessoas: satisfação predatória. O brilho de quem finalmente encurralou a presa. Ela não discutiu. Pegou a sacola de roupa, pegou Luísa pela mão e saiu. Mas antes de chegar na porteira, parou. Pediu uma coisa. Deixa eu me despedir do cavalo. Cláudio cruzou os braços. O cavalo é patrimônio da fazenda. Você comprou, mas usou recursos da propriedade para tratar. Ele fica. Aquilo era mentira. Aparecida tinha pagado redenção com dinheiro próprio, tinha comprovante do leilão, tinha recibo. Mas Aparecida não sabia que tinha direito. Não sabia que um recibo de compra era documento legal. Não sabia que podia contestar. Ela só sabia que estavam tirando dela o ser vivo que ela salvou da morte, e que não podia fazer nada. Aparecida saiu pela porteira da Três Cruzes com a sacola numa mão e Luísa na outra. A menina, que agora tinha 11 anos, olhou para a mãe e perguntou com a voz de criança que ainda não aprendeu a ter medo da resposta: Mãe, a gente vai para onde? Aparecida não respondeu, porque não sabia.
Foram para Três Lagoas. O pastor da igreja do Jardim Alvorada, o mesmo que tinha acolhido Aparecida anos antes, deu o quarto dos fundos de novo. Aparecida voltou a lavar roupa para fora. Luísa continuou na escola municipal. E toda noite, antes de dormir, Aparecida fechava os olhos e via Redenção. Via o cavalo castanho parado na baia, olhando para a porta, esperando ela chegar com o feno cortado fino e a voz baixa que ele conhecia. E sentia no peito uma dor que não tinha remédio, porque a saudade de bicho é a saudade mais honesta que existe. Não tem orgulho, não tem razão, não tem argumento, só tem o vazio de uma presença que faz falta. Na fazenda, Redenção parou de trabalhar. Os peões tentaram montar, mas o cavalo corcoviava, mordia, empacava, não aceitava a rédea de ninguém. Cláudio mandou chamar um domador de Paranaíba, um sujeito bruto que acreditava que cavalo se resolve na força. O homem entrou na baia com um bridão pesado, prendeu Redenção no mourão e tentou encilhar na marra. Redenção se debateu com uma fúria que ninguém naquela fazenda tinha visto. Quebrou a corda, quebrou a grade da baia, saiu disparado para o pasto e só parou quando chegou na cerca do fundo da propriedade. Ficou lá, respirando pesado, com espuma no peito e os olhos arregalados de quem decidiu que não vai confiar em mais ninguém. O doutor Renato foi chamado, examinou o cavalo e disse para Cláudio a mesma frase que outro veterinário, em outra fazenda, em outra história, já tinha dito uma vez. Esse cavalo não tem doença, ele tá com saudade. Cláudio ignorou. 3 meses depois da demissão de Aparecida, seu Antenor voltou para a fazenda. Voltou de cadeira de rodas, empurrado pelo neto adolescente do capataz, com o fêmur preso por placa de titânio e a expressão de quem sobreviveu a uma guerra que ninguém viu. A primeira coisa que perguntou quando chegou na varanda foi: "Cadê a Aparecida?" Cláudio estava preparado. Tinha a resposta pronta como quem ensaia a cena há 90 dias. "Infelizmente tivemos um problema, seu Antenor. A Aparecida estava desviando o material do depósito. Arame, insumo, 18.000 horas. Eu tentei resolver internamente, mas não teve jeito. Conversei com o Antenor Júnior e a decisão foi pela demissão por justa causa." Seu Antenor ouviu em silêncio. O silêncio durou tempo demais. O rosto do velho não mostrou raiva, não mostrou surpresa. Mostrou algo pior. Decepção, mas não com a Aparecida, com ele mesmo, por não ter estado ali. "A Aparecida não rouba", disse seu Antenor devagar, com a voz arrastada do AVC. "Eu conheço gente. Essa mulher não rouba." Cláudio sustentou o olhar. "Eu entendo, seu Antenor. É difícil aceitar. Mas o controle de estoque não mente." O velho ficou em silêncio de novo. Depois olhou para o estábulo e fez a segunda pergunta. "E o Redenção?" Cláudio hesitou pela primeira vez. "O cavalo não tá trabalhando. Não aceita ninguém. Tá no pasto do fundo sozinho." Seu Antenor fechou os olhos. Quando abriu, estavam molhados. Ele não disse mais nada naquele dia. Nas semanas seguintes, seu Antenor fez uma coisa que Cláudio não esperava. Começou a investigar sozinho. Não com planilha, não com caderno de estoque, não com os instrumentos de Cláudio. Investigou do jeito dele. Conversando. Perguntou para o capataz. Perguntou para os peões. Perguntou para Dona Nilda, que substituiu a Aparecida na cozinha. Perguntou com a paciência de quem tem mais tempo do que pressa e com a experiência de quem sabe que verdade não mora em papel, mora na boca de quem não tem motivo para mentir. E foi o capataz, Joaquim Brás, um homem de 60 anos que trabalhava na Três Cruzes desde os 20, que disse a frase que abriu a primeira fresta. "Seu Antenor, eu não sei se a Aparecida roubou ou não, mas eu sei que o Cláudio comprou um terreno em Três Lagoas 2 meses atrás. E eu sei que o salário dele não paga um terreno daquele tamanho." Seu Antenor guardou aquilo. Não falou para Cláudio, não falou para ninguém. Guardou como a Aparecida guardava os sinais dos animais, em silêncio, esperando o momento certo. E então aconteceu o que ninguém esperava. Numa madrugada de outubro, quando a primeira chuva da estação caiu sobre o noroeste de Mato Grosso do Sul, com a violência de quem segura água há 5 meses, um peão acordou com barulho no estábulo. Foi até lá com a lanterna e encontrou a baia de Redenção vazia. A porta arrombada, as marcas de casco na lama fresca apontando para a estrada. Redenção tinha fugido. O cavalo crioulo saiu no escuro, debaixo de chuva, e desapareceu. Cláudio mandou procurar na manhã seguinte. 2 peões a cavalo percorreram a estrada até Brasilândia. Os pastos vizinhos, os córregos, nada. O cavalo sumiu como se a noite tivesse engolido. 4 dias depois, uma mulher ligou para a fazenda.
Morava numa chácara a 45 quilômetros da Três Cruzes, na estrada que leva a Três Lagoas. Disse que tinha um cavalo castanho parado na frente da casa dela havia 2 dias. Magro, sujo de barro, com uma cicatriz no flanco. E amarrado no pescoço dele, preso na crina por arame e fita, tinha um saco plástico. Dentro do saco, protegido da chuva como se alguém tivesse embrulhado de propósito, tinha papéis. Seu antenor mandou Joaquim ir buscar o cavalo. Joaquim foi. Trouxe redenção na carroceria do caminhão, porque o cavalo não tinha forças para andar mais. E trouxe o saco plástico. Seu antenor abriu o saco na varanda da sede, com as mãos trêmulas e os óculos sujos de chuva guardada. Dentro havia papéis, notas fiscais, recibos, registros de venda. 14 documentos que mostravam transações de material da fazenda feitas por Cláudio Rezende nos últimos 2 anos. Arame vendido para a construtora de Três Lagoas. Medicamento veterinário repassado para outra fazenda com nota fria. Combustível da cota da propriedade desviado para um posto da cidade. 147 mil arrolhos em desvios, espalhados em parcelas pequenas, o suficiente para não aparecerem na conferência trimestral, que os próprios filhos de seu antenor mal olhavam. Mas como aqueles papéis foram parar no pescoço de um cavalo? A resposta veio de Dona Mercedes. A mesma Dona Mercedes que morava na chácara onde Redenção parou. Mercedes Alcântara, 68 anos, viúva de um funcionário aposentado da usina de cana de Brasilândia. A chácara dela ficava na beira da estrada que ligava a Três Cruzes a Três Lagoas. E Dona Mercedes conhecia a Aparecida. Mais do que conhecia. Aparecida tinha morado com ela por 2 semanas, entre sair da última fazenda e ir para a igreja do Jardim Alvorada. Mercedes contou para o Joaquim, que contou para o seu antenor, que juntou as peças como quem monta um jogo que a vida espalhou. Aparecida, nos meses em que trabalhou a Três Cruzes, tinha descoberto os desvios de Cláudio. Não por inteligência financeira, que ela não tinha, por observação. A mesma observação que fazia ela ler um animal pelo jeito de respirar, fazia ela notar que os rolos de arame que chegavam ao depósito não batiam com os rolos que ficavam, que os galões de vermífugo diminuíam rápido demais, que o caminhão do Cláudio saía à noite e voltava de madrugada, com a caçamba suja de terra que não era da fazenda. Aparecida não sabia o que fazer com o que via, não confiava nos papéis, não sabia usar os papéis, mas fez o que sabia. Observou e guardou. Cada nota fiscal que encontrava no lixo do escritório de Cláudio, ela separava. Cada recibo que via jogado na gaveta, ela copiava à mão num caderno escolar de Luísa. Cada vez que via algo errado, anotava a data e o que viu, com a letra torta de quem estudou até a 5ª série, mas com a precisão de quem sabe a diferença entre certo e errado. Quando foi demitida, Aparecida não conseguiu levar os papéis. Saiu às pressas, com raiva e tristeza demais para pensar em estratégia. Mas antes de sair, num gesto que fez sem pensar, sem planejar, quase por instinto, enfiou o saco plástico com as notas e os recibos dentro da baia de Redenção. Escondeu debaixo da palha, no canto que Redenção nunca pisava porque ela tinha ensinado o cavalo a usar aquele canto como depósito de feno extra. Um canto que só ela e o cavalo conheciam. Os papéis ficaram ali por 3 meses. Debaixo da palha, dentro do plástico, até a noite em que Redenção decidiu que já tinha ficado tempo demais, longe da única pessoa que importava. Quando arrebentou a porta da baia, o saco se soltou da palha e ficou preso na crina do cavalo, enroscado no arame que segurava o coxo da baia. Redenção saiu com os papéis amarrados nele sem que ninguém soubesse, sem que ninguém planejasse, sem que nenhum ser humano pudesse prever. O cavalo carregou a prova por 45 quilômetros de estrada, debaixo de chuva, sozinho no escuro, até parar na chácara de Dona Mercedes, na estrada que levava para Três Lagoas, o mesmo caminho que Aparecida fez no dia que fugiu da primeira fazenda com Luísa no colo. Você acredita que um animal pode fazer isso por acaso? Que 45 quilômetros no escuro, debaixo de chuva, com documentos amarrados no corpo, são só coincidência? Ou existe algo que a ciência ainda não soube nomear, mas que qualquer pessoa que já amou um bicho de verdade reconhece no peito sem precisar de explicação? Seu antenor leu os papéis, cada nota, cada recibo, cada anotação torta de Aparecida no caderno escolar de Luísa. O velho ficou em silêncio por muito tempo. Depois chamou o advogado Décio Pimenta. Décio veio no mesmo dia. Leu tudo. Fez 3 ligações. Na manhã seguinte, a Polícia Civil de Três Lagoas estava na fazenda com mandado de busca e apreensão. No escritório de Cláudio, no computador que ele achava protegido por senha,
estavam as planilhas verdadeiras, as que mostravam os desvios, as vendas paralelas, as notas frias. 147 mil rumbaiales desviados em 2 anos. E no caderno de controle de estoque, o mesmo que Cláudio usou para acusar Aparecida. O perito grafotécnico identificou que as anotações que incriminavam Aparecida tinham sido escritas por uma mão diferente da que escreveu o restante do caderno. A letra de Cláudio, disfarçada, mas não o suficiente. Cláudio foi preso numa manhã de quarta-feira. Saiu da fazenda de cabeça baixa, algemado, com a camisa social amassada e os sapatos sujos de barro. O mesmo barro que Redenção trouxe nos cascos quando voltou para casa. Respondeu a processo por furto qualificado, falsidade ideológica, denúncia caluniosa e estelionato. A fazenda recuperou 89 mil reais em bens apreendidos. O restante estava gasto. Seu antenor ligou para Aparecida no mesmo dia. A ligação durou pouco. A voz do velho tremeu, coisa que na vida dele só aconteceu 3 vezes, quando a esposa morreu, quando soube do primeiro AVC. E agora? Aparecida, eu errei. Eu devia ter estado aqui. Eu devia ter protegido você. Volta para casa. Aparecida ficou em silêncio do outro lado da linha. Depois perguntou uma coisa só. E o Redenção? Tá aqui, disse seu antenor. Tá no Pasto Grande. Tá esperando. Aparecida voltou no dia seguinte. Chegou de ônibus na rodovia, pegou carona na caminhonete do Joaquim até a porteira. Luísa veio junto, com a mochila da escola nas costas e os olhos de quem sabe que a mãe venceu uma guerra que ela ainda não entende direito. Aparecida entrou pela porteira, não foi para a sede, não foi para a cozinha, não falou com ninguém. Foi direto para o Pasto Grande. Redenção estava lá, pastando sozinho no capim que a chuva de outubro tinha trazido de volta. Quando viu Aparecida, o cavalo levantou a cabeça. Parou de mastigar. Ficou olhando. Depois caminhou até ela devagar, com aquela claudicação leve que nunca sumiu de todo, a cicatriz do flanco brilhando no sol da manhã. E encostou o focinho no ombro dela. Ficaram assim. Uma mulher descalça e um cavalo castanho, parados no meio de um pasto que brilhava como se o chão fosse feito de luz. Luísa, que tinha ficado na cerca assistindo, perguntou para o Joaquim que estava do lado. O cavalo sabia, né? Que tinha que trazer os papéis. Joaquim tirou o chapéu, coçou a cabeça e disse com a honestidade de quem não tem resposta. Eu não sei se ele sabia, menina, mas ele trouxe. Nos meses seguintes, seu antenor finalizou a alteração do testamento. O documento, lavrado no cartório de 3 Lagoas, com firma reconhecida e 2 testemunhas, distribuía os bens assim: 40% da fazenda. 3 cruzes ficavam para Aparecida de Fátima Borges. 40% ficavam divididos entre os 3 filhos. 10% ficavam para os funcionários com mais de 10 anos de fazenda. 5% iam para a Santa Casa de 3 Lagoas. 5% iam para um fundo de bolsa de estudos em agropecuária para filhos de trabalhadores rurais. Quando o advogado Décio leu os termos para Aparecida, ela ficou quieta. Depois disse com a voz embargada: Seu antenor, o senhor não precisa fazer isso. Eu não quero terra. Eu só quero trabalhar e criar minha menina. Seu antenor olhou para ela da cadeira de rodas, com os olhos úmidos e a mão trêmula que não parava de tremer desde o segundo AVC. E disse com a voz que rachava em cada sílaba: Aparecida, eu não tô te dando terra. Eu tô dando essa terra para quem sabe cuidar dela. Meus filhos não sabem. Eu já tentei ensinar, já desisti. Cuidar de terra é que nem cuidar de bicho. Precisa de gente que olha de verdade. Você olha de verdade. Os filhos contestaram. Claro que contestaram. Antenor Júnior contratou advogado em Campo Grande. Alegou que o pai estava senil, que Aparecida exercia influência indevida, que era um absurdo dividir igualmente com uma cozinheira que nem ensino fundamental completou. A audiência aconteceu em 3 Lagoas, numa sala com ventilador de teto que fazia barulho demais e ar-condicionado que fazia frio de menos. O advogado dos filhos fez perguntas técnicas para Aparecida sobre gestão patrimonial, sobre planejamento tributário, sobre taxa de lotação por hectare. Perguntas que sabiam que ela não ia saber responder. E Aparecida não soube. Não sabia o que era planejamento tributário. Não sabia calcular taxa de lotação com fórmula. Não sabia a diferença entre CNPJ e CPF na nota de produtor. Mas o juiz fez uma pergunta. Uma pergunta simples que mudou o tom da sala inteira. Senhora Aparecida, quando a senhora olha para uma vaca doente, o que a senhora faz? Aparecida olhou para o juiz e respondeu sem pensar, porque não precisava pensar, porque era o que sabia desde que nasceu.
Eu olho pro olho dela primeiro, porque vaca doente muda o olho. Fica mais parado, mais fundo. Depois eu olho pra orelha. Orelha caída é febre. Depois eu olho pro casco, pro pelo, pra barriga. Cada parte do corpo tá contando uma história diferente. Eu junto as histórias e entendo o que ela tem. Não precisa de aparelho para isso. Precisa de olho e de paciência. O juiz ficou em silêncio. O advogado dos filhos ficou em silêncio. A sala inteira ficou em silêncio. O testamento foi validado integralmente. A fundamentação do juiz foi direta. Antenor Machado de Souza estava lúcido no momento da lavratura. O testamento respeitava os requisitos formais. A relação entre o testador e a beneficiária era documentada por anos de convivência e testemunhada por múltiplos funcionários da propriedade. E a alegação de influência indevida não encontrava sustentação em nenhuma prova produzida nos autos. Aparecida de Fátima Borges, aos 33 anos, filha de cortador de cana e lavadeira, quinta série do primário, virou dona de 40% de uma fazenda de 6.200 hectares, no noroeste de Mato Grosso do Sul. A primeira coisa que ela fez não foi trocar de roupa, não foi abrir conta em banco, não foi comprar carro. Foi pro Pasto Grande, montou em Redenção sem sela, só com cabresto, e cavalgou até o córrego que ficava no fundo da propriedade, aquele córrego que seca em agosto e volta em outubro, como se a terra soubesse contar o tempo. Desceu, sentou na margem, com os pés na água fria e o cavalo pastando do lado. E ficou ali, olhando o horizonte que agora era dela, mas que ela sabia que nunca ia ser dela de verdade, porque terra não é de ninguém, terra é de quem cuida. Luísa chegou correndo meia hora depois, a trança desfeita, o uniforme da escola sujo de barro. Mãe, o Joaquim disse que a gente é dona da fazenda agora. É verdade. Aparecida puxou a filha para perto, apertou ela contra o peito e disse baixo: a gente não é dona de nada, Luísa. A gente é responsável. Dona é palavra de gente que acha que terra é papel. A gente é gente de terra de verdade. Redenção levantou a cabeça do pasto, olhou para as duas e bufou baixo, aquele bufo calmo que Aparecida conhecia como conhecia a própria respiração. O bufo que significava que estava tudo bem. Que o mundo, por mais torto que fosse, às vezes endireitava. Hoje, a Fazenda Três Cruzes funciona com a mesma disciplina de sempre. O confinamento opera no tempo certo, a vacinação segue o calendário, o gado sai para o frigorífico com a arroba no preço. Mas tem coisas diferentes. Tem uma menina que faz faculdade de veterinária em Campo Grande com bolsa da Unesp pelo convênio que seu antenor deixou no testamento. Tem uma cozinha na sede que ainda cheira a arroz com pequi às 11 da manhã. Tem um cavalo castanho crioulo, com uma cicatriz no flanco e uma claudicação leve na pata traseira esquerda, que pasta sozinho no pasto grande, como se fosse rei de um reino que ele mesmo conquistou. E tem uma mulher que acorda todo dia às 4h30, acende o fogão a lenha, faz café, e antes de começar o dia, vai até o estábulo e fica 1 minuto parada na porta da baia, olhando para o cavalo que olha para ela de volta. Sem falar nada, sem precisar. Porque em Brasilândia, onde o capim colonião cresce até a altura de um homem montado, e onde o preço do boi se decide no aperto de mão, existe uma fazenda onde a dona estudou até a 5ª série, monta sem sela e entende mais de bicho do que gente com diploma. E talvez, no fim das contas, o coronel Antenor estivesse certo quando disse que cuidar de terra é que nem cuidar de bicho. Precisa de gente que olha de verdade. Aparecida olha de verdade. Sempre olhou. E o cavalo que ela salvou da morte caminhou 45 quilômetros no escuro, debaixo de chuva, carregando no corpo a prova que o mundo precisava para enxergar o que ele já sabia desde o primeiro dia que ela entrou naquela baia, e ficou ali, quieta, esperando ele confiar. Porque confiança não se força. Confiança se merece. E Aparecida mereceu tudo o que recebeu. Não pelo que sabia ler num papel, mas pelo que sabia ler num olhar. Essa é a história de Aparecida e Redenção. E se você achou que era só uma história de cavalo, olha de novo, porque essa é uma história sobre o que acontece quando o mundo subestima quem sabe olhar de verdade. E sobre o que acontece quando um animal decide mostrar para o mundo inteiro o que ele sempre soube, que a pessoa que salvou a vida dele merecia ser salva de volta.